Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sou Rude, líder de jovens da Igreja Batista Nacional Novo Tempo. E compartilha aí esse vídeo, dá um like aí, que o Senhor Jesus possa estar abençoando você poderosamente. Amém? Fecha os olhos nesse momento, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai das luzes, nós te louvamos nessa noite. Queremos te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. O Senhor, meu Pai, tem feito coisas poderosas nas nossas vidas, mesmo diante dos caos, mesmo diante das tribulações, meu Pai, que o mundo tem vivido, o Senhor não tem desamparado nós. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra chegue aos corações, meu Pai, das pessoas necessitadas, que haja cura, que haja esperança, que haja fé, que haja um milagre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como o mês de maio é o mês das mães, eu quero falar hoje, dessa noite, sobre uma mãe dedicada, uma mãe que sonhou, uma mãe que às vezes ela não tinha esperança, não tinha expectativa, mas por um milagre de Deus, através da oração, Deus concedeu um filho. E nessa noite eu quero falar sobre Ana. Amém? Abre o texto comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 1 também, onde vamos ler a palavra. E a palavra do Senhor diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Ilu, filho de Tou, filho de Zufe, Afrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai contar a história de duas mulheres e de um homem chamado Eucana. Eucana, ele tinha duas mulheres, porém uma era estéril. Ana era uma mulher muito bela, muito linda, muito agraciada aos olhos de Deus, muito maravilhosa aos olhos também de Eucana. Mas, porém, ela tinha uma deficiência, ela não poderia ter filhos. Já a sua outra mulher, Penina, ela tinha vários filhos. Você pode estar perguntando aí, por que Eucana tinha duas mulheres? Naquela época, a lei explica que uma mulher, a primeira mulher, quando a pessoa casava com ela não poderia ter filhos, ela era estéril, ela tinha a oportunidade de casar com outra mulher. Para quê? Para que tenha filhos, para que futuramente, quando aquela pessoa morresse, quando aquele homem morresse, os filhos ficavam com a parte da herança. Então foi isso que aconteceu na vida de Eucana, na vida de Penina e na vida também de Ana. Então, ao passar do tempo, a palavra do Senhor diz que Eucana sobe ao templo para orar, leva consigo as mulheres também para orar, para apresentar sacrifício de adoração, louvor ao Senhor. Então, entra comigo aqui nessa história. Eles estão orando ali naquele momento, aquele grupo, eu creio que Eucana, como um sacerdote, como o líder da casa, ele tem um lugar separado para orar. E Penina está ali cuidando daquelas crianças, né? Que ela tinha várias crianças. E Ana, com o coração amargurado, com o coração triste, ela reserva um lugar para ela. E ela começa a orar. Então, naquele momento, Ana começa a orar. Ela chega a um ponto que não tem mais palavras para falar para Deus. Ela chega a um ponto que o coração dela sangra, o coração dela dói, a alma dela geme. E ali se encontra um homem, um sacerdote do Senhor, cujo nome dele é Eli. E naquele momento ele indaga, ele fala, ele conversa ali com Ana, perguntando: Ana, essa hora da manhã você já está bêbada, essa hora você já está embriagada. E Ana se levanta com o coração humilde, com o coração doendo, com o coração sangrando e fala: eu não estou bêbada, eu estou com o coração sangrando, estou triste porque eu não posso ter filhos. Então, naquele momento, o sacerdote ali fala: o Senhor ouviu a tua oração, Ana. O Senhor ouviu a tua oração. E o que mais dói no coração de Ana é saber que todos os dias, pela manhã, aquela família toda reunida ali, se posta da mesa para tomar o café da manhã, e Eucana com seus filhos, Penina também com seus filhos, e olhando para Ana, e Ana não pode ter nenhum filho. Agora você imagina,
Todas as manhãs, naquele tomar de café ali, Penina olha para Ana e mostra: olha quantos filhos eu tenho. Olha, você não pode ter filho. Olha aqui, a quantidade de filhos eu tenho. Eu tenho muitos filhos. E você está aí, estéril. Você está aí, você não pode ter filho. Então Deus é maravilhoso. Deus ouviu a oração de Ana. Mesmo com o coração sangrando, mesmo com o coração machucado, Deus ouviu a oração de Ana. E naquele momento Deus concedeu um grande filho para Ana. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quero dizer alguma coisa aqui, né, nessa noite, que todo propósito de oração tem que ter uma direção. O propósito de oração na vida de Ana era conceder um filho, mas ela tinha uma direção. E qual é a direção? O propósito era ter um filho, homem. Ela é específica, ela ora a Deus e pede para Deus para que Deus dê um filho varão, para que Deus possa dar um filho homem. E só que Deus abençoa o ventre dela, dá esse filho homem, mas esse filho, esse propósito de oração tem uma direção. Quer dizer uma coisa para você: todo propósito de oração tem que ter uma direção. Amém? E qual era a direção? Ela ora para Deus e fala assim: Deus, se o Senhor me conceder um filho homem, esse filho eu entrego para o Senhor, eu entrego no teu altar, ele será do Senhor. Ou seja, Samuel era o propósito e o alvo era Deus. Muitas das vezes nós temos orado sem propósito, muitas vezes a gente tem orado sem direção. A oração, ela é a chave para abrir portas, sim, sem dúvida nenhuma. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, nessa noite, que Samuel era o propósito de Ana e Deus era a direção. Samuel era o propósito. Quem foi Samuel? Samuel foi aquele que ungiu o rei Saul. Samuel foi aquele também que ungiu o rei Davi, aquele profeta, aquele que falava, aquele que chegava para transmitir a mensagem do Senhor, aquele que chegou à casa do pai de Davi, na casa de Jessé, e mandou chamar todos os filhos para ungir como rei de Israel. E naquele momento, claro que Davi aparece mais lá na frente e ele unge Davi como rei de Israel. Então eu quero dizer uma coisa para você: todo propósito de oração tem que ter uma direção. O propósito de Ana era Samuel e a direção era Deus. Ana não gerou somente um filho homem, ela gerou um propósito ao qual mais tarde iria direcionar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: os nossos filhos somos nós que damos a direção. Ana deu a direção para Samuel. Ana indicou o caminho ao qual Samuel ia ser direcionado. E qual é esse caminho? O caminho era Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 127, no versículo 3 e no versículo 4, que diz assim: eis que os filhos são heranças do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. São como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Quero dizer uma coisa para você: o filho que você tem gerado aí no teu ventre, seja ele espiritual ou não, ele tem uma direção. Pais, quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite: em nome do Senhor Jesus, os nossos filhos têm uma direção. A direção que indica somos nós. Os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro, na mão do guerreiro. Quando mais você puxa a flecha, quando mais força você coloca, mais longe você vai lançar essa flecha, mais longe você vai lançar esse seu filho. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: toda flecha tem um alvo, todo filho tem um alvo. E o alvo, nessa noite, eu quero dizer para você que o alvo dos nossos filhos tem que ser Jesus. O caminho ao qual nós devemos indicar os nossos filhos, direcionar os nossos filhos, o alvo se chama Jesus. Amém? Quero deixar essa palavra aqui, essa reflexão aqui hoje, nessa noite, para todas as mães, como um exemplo de Ana, uma mãe que sonhou, uma mãe que lutou,
uma mãe que não desistiu mesmo diante da adversidade, mesmo diante das lutas, mesmo diante das batalhas, mesmo diante das barreiras, mesmo diante do ventre cerrado, aonde a palavra do Senhor diz que o Senhor cerrou o ventre de Ana, mas o Senhor ouviu a oração de Ana. Então Deus concedeu nada mais e nada menos que o grande profeta Samuel, o homem que ungiu o rei Davi. Amém? Fico com essa palavra aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero dedicar a todas as mães. Profetiza bênção na vida dos seus filhos. Você que está aí vendo agora esse vídeo, aonde você estiver agora, coloca a mão sobre a cabeça dos teus filhos, abençoa eles, lança as palavras proféticas sobre a vida deles, coloca eles, você é o arqueiro, mãe, você é a guerreira, mãe, é você que tem que direcionar a flecha representa os filhos, você tem que direcionar o alvo, quando mais força você coloca nas flechas, mais longe você joga a flecha, quando mais força você coloca através da oração, mais longe os seus filhos vão chegar. Amém? E o alvo é Deus, o alvo é Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você, mãe. Que esse mês tão especial, Dia das Mães, que você possa ser abençoada, que você possa ser graciada, que você possa ser cheia do Espírito Santo, que você possa ser uma grande profeta dentro da tua casa para profetizar bênçãos sobre a vida dos teus filhos, lançar palavras proféticas sobre a vida deles e lançar eles numa direção abençoada, e essa direção se chama Jesus. O alvo é Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te glorificar em nome do teu Filho amado. Agradecer ao Senhor, meu Pai, porque nesse mês, meu Pai, a gente comemora o Dia das Mães, os mês das mães. Talvez, meu Pai, eu estou orando com mães aqui que estão desesperadas, mães que precisam do socorro, mães que às vezes, meu Pai, está com os filhos perdidos, às vezes tem filhos que estão no mundo das drogas, às vezes tem filhos que não têm expectativa mais de vida, às vezes o mundo já condenou. Mas como profeta do Senhor nessa noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos, meu Pai, um novo tempo, Pai, sobre a vida dessas pessoas, um novo renascer sobre a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que as mães, meu Pai, nunca desista de orar pelos filhos, nunca desista de profetizar as bênçãos sobre os filhos, que nunca desistam de colocar as flechas que estão na aljava, colocar sobre o arco e lançar numa longitude muito grande, em nome do Senhor Jesus, e acertar o alvo. O alvo é Cristo Jesus. Nós oramos nessa noite e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.